Brasil tem aumento histórico de 92% no número de acidentes aéreos com vítimas fatais. E você vai ver também. Em Balneário Esplanada, abaixo-assinado contra demolições de casas ultrapassa 10 mil assinaturas. Tigre empata contra o Brusque e perde o topo do Catarinense. Goleiro Kaique sofre ataque racista de torcedor do Brusque. Essas e outras notícias você acompanha agora no Informe Região. Muito boa tarde, estamos começando mais um Informe Região, mais uma semana, hoje segunda-feira, dia 10 de fevereiro, agora 1h16. Muito obrigado pela sua audiência. A Organização das Nações Unidas continua trabalhando em prol das ações climáticas para restabelecer o equilíbrio do planeta. O reforço é que cada país siga o acordo, especialmente agora que os Estados Unidos desistiram. O chefe do Organismo da ONU para as Mudanças Climáticas, Simon Still, pediu nesta quinta-feira em Brasília que os países ajam em prol de seus próprios interesses para combater as mudanças climáticas. Simon reconheceu que muitos países entregarão suas estratégias climáticas com atraso, mas destacou avanços concretos desde a assinatura do Acordo de Paris há uma década. We're already headed in the right direction. Já estamos indo na direção certa, só precisamos implementar mais e implementar mais rápido. Simon participou de um fórum na capital federal. No âmbito do Acordo de Paris, assinado em 2015, os países devem apresentar suas contribuições nacionalmente determinadas. O prazo para a entrega desses planos climáticos, com metas até 2035, é 10 de fevereiro, mas poucos fizeram o dever de casa. O chefe do clima disse também que com 2 trilhões de dólares em investimentos climáticos globais, será a realidade econômica e não apenas aspirações nobres que impulsionará as ações. E os Estados Unidos deu mais um passo para trás nos avanços já conquistados em prol da natureza. Agora foi a vez dos canudos de papel de serem novamente substituídos por canudos de plásticos, que são altamente poluentes e que causam diversos tipos de problemas para o planeta, tanto nos mares, quanto para os animais, quanto para a nossa alimentação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um anúncio em suas redes sociais que pretende acabar com a produção dos canudos de papel e retornar para os canudos de plástico, como também afirmou que vai assinar uma ordem executiva para essa decisão. Trump ainda criticou o ex-presidente Joe Biden de ter tido a iniciativa dos canudos de papel. Durante seu mandato, Biden havia colocado como meta eliminar os utensílios plásticos de uso único, assim como os canudos, até o ano de 2035. No caso do Brasil, os canudos de plástico foram proibidos desde 2019. A lei declara que o fornecimento não é mais permitido em todo o estado de São Paulo. E neste começo do segundo mandato de Trump, o presidente tem se apresentado contra algumas questões ambientais. Além de ter retirado o país das Nações Unidas, o Trump também anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, tratado que tem como objetivo limitar o aquecimento global e o efeito estufa. O brasileiro que preside a Conferência Climática da ONU, que vai acontecer no Brasil no final do ano, falou sobre as expectativas da comunidade internacional em prol das ações contra o aquecimento global antes de 2030. O embaixador brasileiro e presidente da Conferência Climática da ONU, que será realizada entre 10 e 21 de novembro em Belém, conversou com a agência France Press em Brasília. Na entrevista, André Corrêa do Lago defendeu que os países devem apresentar metas de redução das emissões de gases do efeito estufa mais ambiciosas possíveis antes da COP30. Nós queremos, eu acho que a comunidade internacional quer que as novas NDCs sejam as mais ambiciosas possíveis. Elas têm que ser mais ambiciosas do que a anterior, né? Isso daí é uma regra. Mas nós queremos que elas sejam particularmente ambiciosas e a referência é que elas estejam compatíveis com evitar o aumento da temperatura em 1,5. A sigla em inglês NDC significa Contribuição Nacionalmente Determinada e é um plano de ação de cada país para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
União Europeia e China, dois grandes emissores e essenciais para o combate à mudança climática, ainda não revelaram suas metas para 2035. O prazo para apresentar esses novos planos, uma obrigação para os países signatários do Acordo de Paris, que é revisado a cada 5 anos, termina na próxima segunda-feira. Para a Correia do Lago, o importante não são apenas os prazos, mas a ambição para frear o aquecimento depois que o mundo quebrou recorde de temperatura em 2023 e 2024, com uma média que superou os 1,5 grau pela primeira vez. O objetivo último é chegar ao net zero, no caso do Brasil, em 2050. Então, esse processo pode ter caminhos que alguns considerariam tortuosos ou não em linha reta. No ano passado, o Brasil aumentou a sua meta de redução de gases de efeito estufa de 59% para 67% até 2035, em relação aos níveis de 2005. Washington, por sua vez, apresentou seu plano de redução de emissões em dezembro entre 61% e 66%, ainda sob o governo de Joe Biden. Mas Donald Trump anunciou, após chegar ao poder, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que será efetivada no início do próximo ano, após a realização da COP30 no Brasil. Os Estados Unidos, como é membro da convenção, há várias formas de dialogar com os Estados Unidos, com o governo americano, sobre isso. E existem também outros contextos nos quais nós falamos de mudança do clima com os Estados Unidos, que seja o G20, por exemplo, como aconteceu esse ano aqui no Brasil. De acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas, é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da conferência. Deste total, aproximadamente 7 mil compõem a chamada Família COP, formada pelas equipes da ONU e delegações de países membros. A maior incidência de raios no mundo é o Brasil. As mudanças climáticas globais e o desmatamento na Amazônia vão aumentar ainda mais a frequência de tempestades elétricas no Brasil. A previsão é de que mais de 100 pessoas devam morrer no Brasil, atingidas por raios ao longo de um ano, segundo a estimativa média. O Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo. Nos últimos 2 anos, foram registrados 280 milhões de descargas elétricas em território nacional, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O fenômeno tende a se intensificar com as mudanças climáticas e a expectativa é que a média anual suba de 70 milhões para 100 milhões de raios nas próximas décadas. A combinação entre desmatamento na Amazônia, aumento das temperaturas e fenômeno Laninha cria condições favoráveis para tempestades mais frequentes e intensas. No verão, o calor aquece o ar, permitindo a formação rápida de nuvens de tempestade. Quando gotículas de gelo se chocam na atmosfera, geram descargas elétricas que podem atingir o solo em alta intensidade. Estima-se que 110 pessoas morram e 300 fiquem feridas por raios todos os anos no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde e do IBGE, os locais mais perigosos incluem áreas abertas próximas de redes elétricas, praias, campos e até mesmo no interior de casas sem proteção adequada. Além das vítimas diretas, as descargas elétricas podem provocar incêndios e apagões, impactando milhares de pessoas. A recomendação dos especialistas é evitar ambientes descampados, árvores isoladas e locais próximos à água durante tempestades. Dentro de casa, o ideal é desconectar aparelhos eletrônicos da tomada e evitar o uso de telefones ligados à rede elétrica. E a seguir, em Balneário Esplanada, abaixo-assinado contra demolições de casas ultrapassa 10 mil assinaturas. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 10 de fevereiro, agora 1h28. E o Panamá precisou desmentir o governo norte-americano a respeito do canal que conecta a América Central à América do Sul. Uma relação que era amistosa entre os Estados Unidos e o Panamá agora sofre com as fake news do Departamento de Estado norte-americano. Em meio a uma forte escalada sobre a ameaça de Donald Trump de retomar o controle do canal,
O Departamento de Estado americano disse que seus navios não terão que pagar para transitar pela hidrovia. O anúncio foi rejeitado nesta quinta-feira pelo governo panamenho e classificado de falsidade absoluta e intolerável. Não me gostou, mas me dá pena dizer. Não gostei e lamento dizer que tenho que rejeitar esse comentário do Departamento de Estado, porque ele se baseia em uma falsidade e, pelo menos no meu livrinho, não é assim que as relações bilaterais entre dois amigos e parceiros ao longo da história são tratadas. Dois países amigos e sócios através da história. A polêmica ocorre dias após a visita de domingo ao Panamá do secretário de Estado Marco Rubio, que disse que o país centro-americano havia oferecido várias concessões. E a pressão americana pareceu surtir efeito em pelo menos um ponto. Mulino confirmou o cancelamento do acordo econômico da Rota da Seda com a China, após a insistência dos Estados Unidos para reduzir a influência chinesa no Canal do Panamá. Nosso embaixador em Beijing apresentou Nosso embaixador em Pequim apresentou o documento correspondente ao acordo, que, acredito, declara que o cancelamento deve ser anunciado com 90 dias de antecedência. Então, essa é uma decisão que tomei. Além disso, não sei o que motivou a assinatura do acordo com a China na época. Deixo para sua avaliação o que isso trouxe ao Panamá ao longo de todos esses anos. Me someto ao escrutínio de vocês. Isso que ha traído para Panamá. O acordo da iniciativa Cinturão e Rota contempla o financiamento de projetos de infraestrutura com fundos chineses para impulsionar o comércio e a conectividade na Ásia, na África e na América Latina. Os Estados Unidos consideram que esta iniciativa busca a influência de Pequim em todo o mundo e é um perigo para a segurança nacional. Ao tomar posse em 20 de janeiro, o presidente Trump causou polêmica ao defender a retomada do controle americano sobre o Canal do Panamá. Aumentou em até 10 vezes o número de brasileiros desesperados para regularizar o passaporte e o visto nos Estados Unidos. O clima de insegurança gerado pela ofensiva de Donald Trump contra imigrantes está levando a uma explosão de registros e pedidos de passaportes por parte de brasileiros nos Estados Unidos. A esperança de muitos deles é a de regularizar suas situações de seus filhos e assim tentar se proteger contra eventuais prisões arbitrárias ou apuros diante das autoridades. Em alguns locais, como no Consulado do Brasil em Boston, os pedidos de registro de certidões de nascimento aumentam em quase 10 vezes. Antes da posse de Trump, os diplomatas atendiam cerca de 150 pedidos de registro de nascimento por semana. Agora, são mais de 1.000. Cerca de 2 milhões de brasileiros vivem nos Estados Unidos. Desses, 230 mil estariam vivendo de forma irregular e 35 mil deles já estão com ordens de deportação em vigor. Desde que assumiu o cargo em 20 de janeiro, Trump anunciou uma série de ordens executivas relacionadas à imigração, abrindo caminho para um esforço generalizado de repressão a imigrantes sem documentos nos Estados Unidos. Para os brasileiros que ficaram ainda nos Estados Unidos, o momento é o de também se preparar. Um dos temores é de que o decreto de Trump retirando a cidadania de crianças nascidas de pais que vivem de forma irregular no país entre em vigor. O número de vítimas fatais em acidentes aéreos no Brasil aumentou em 92%. É o maior registro histórico desse tipo no nosso país. O número de mortes em acidentes aéreos atingiu o recorde histórico em 2024, com 148 vítimas fatais, representando um aumento de 92% em relação a 2023, segundo dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Esse é o maior número registrado desde 2014, quando a série histórica começou a ser monitorada. Entre os acidentes mais graves do último ano, se destaca a tragédia de 6 de janeiro de 2024 em Gramado, no Rio Grande do Sul, quando 10 pessoas morreram. O acidente foi o maior com aeronaves de pequeno porte no período. No entanto, o caso mais letal foi a queda do avião da Voipes em agosto, que deixou 62 vítimas fatais. Os dados também apontam que a maioria dos acidentes envolveram voos de aviação privada, enquanto 7 ocorrências foram em voos agrícolas e outros casos estavam ligados a operações de instrução policiais ou experimentais. O estado de São Paulo lidera as ocorrências fatais, com 11 casos, seguido por Mato Grosso, com 6, Pará e Minas Gerais, ambos com 5.
Entre as principais causas dos acidentes estão a perda de controle em voo, responsável por 13 quedas, além de falhas mecânicas nos motores, que motivaram 7 ocorrências. Outros 10 casos seguem sob investigação. União pela Moradia, um abaixo-assinado contra demolições na APA da Baleia Franca ultrapassa 10 mil assinaturas. O documento vai ser entregue ao ministro Jorge Messias ainda nesta semana. Os moradores de Esplanada reforçam a luta pelo direito à habitação e pedem diálogo com as autoridades. O abaixo-assinado contra demolições e cortes de energia em áreas habitadas dentro da APA da Baleia Franca ultrapassou 10 mil assinaturas neste domingo. A deputada federal Giovana de Sá se reuniu com aproximadamente 500 moradores de Balneário Esplanada, em Jaguaruna. Durante o encontro, ela agradeceu o apoio da população e destacou a importância de fortalecer a causa. Segundo ela, esta foi a última reunião antes de levar o abaixo-assinado para o ministro Jorge Messias. Mas ainda é possível assinar e divulgar para que se possa reforçar o movimento em defesa dessas 50 mil famílias. O encontro teve a presença de diversas autoridades, dentre elas os prefeitos de Morro da Fumaça e Cocal do Sul, o vice-prefeito de Jaguaruna, vereadores e representantes da Associação de Moradores e lideranças comunitárias. O documento defende a suspensão das demolições e a remarcação dos limites da APA, respeitando as áreas já habitadas. A expectativa é que o abaixo-assinado seja entregue ainda nesta semana em Brasília. E a seguir, goleiro do Criciúma sofre ataque racista de torcedor após empate com o Brusque. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Informe Região desta segunda-feira, 10 de fevereiro, agora 1h39. A estreia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 vai acontecer no dia 16 de março, no início da temporada, com o GP da Austrália. A Sauber anunciou as cores e o novo uniforme do brasileiro Gabriel e do colega de equipe, o alemão Nico Hülkenberg. A Sauber revelou como será o macacão do brasileiro Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. A roupa da equipe terá o preto e o verde como cores predominantes. O nome e o número 5 do estreante na Fórmula 1 ficam bem visíveis na altura da coxa do piloto. Mais acima, o nome de Gabriel Bortoleto aparece novamente, desta vez acompanhado da bandeira brasileira. Gabriel chega com grandes expectativas na Fórmula 1 após seu ótimo desempenho nas categorias de base. O brasileiro venceu a Fórmula 3 em 2023. E a Fórmula 2 no ano passado, chegando a até receber o prêmio de novato do ano da FIA. Ele será o primeiro piloto representando o Brasil na categoria desde 2017, quando Felipe Massa deixou a Williams. A estreia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 vai acontecer no dia 16 de março, data de início da temporada com o GP da Austrália. O Tigre segue invicto, mas não mais no topo da tabela. O Criciúma Esporte Clube buscou o empate nos minutos finais contra o Brusque e segue firme no Catarinense. Agora, a equipe segue na vice-liderança com um jogo a menos. Quem assume o topo da tabela é o Avaí. O Criciúma somou mais um ponto fora de casa no Campeonato Catarinense. O Tigre enfrentou o Brusque na noite deste sábado no estádio Augusto Bauer e ficou no empate em 1-1. O gol carvoeiro foi marcado por Marcelo Hermes nos acréscimos. Com o resultado, a equipe do técnico Zé Ricardo chega a 13 pontos, segue invicta no estadual e ocupa a segunda colocação na tabela. O time ainda tem um jogo a menos, referente à primeira rodada, que será disputado no dia 19 de fevereiro contra o Hercílio Luz, no estádio Aníbal Costa, em Tubarão. A partida foi equilibrada, o Brusque dominou o primeiro tempo, teve chances de ampliar e abriu o placar com gol de Rodolfo Potiguar. O Criciúma foi para o intervalo com sede de gol. O técnico Zé Ricardo mudou a equipe, colocou 3 zagueiros em campo e o Tigre voltou para o segundo tempo com mais controle da partida. O gol de empate veio no final do jogo. O próximo desafio do Tigre será na quarta-feira contra o Caravaggio, também da região sul. A partida acontece às 8h30 da noite no estádio Heriberto Wilson.
A torcida carvoeira marcou presença em bom número no Augusto Bauer e celebrou o gol nos minutos finais. O elenco se reapresentou na manhã de hoje no Centro de Treinamento Antenor Angeloni. A atividade começou às 9h30 da manhã. E mais uma vez o futebol catarinense foi envergonhado por prática racista. Ao final dessa última partida, um infeliz torcedor do Brusque xingou o goleiro do Criciúma e o caso foi parar na delegacia. O Criciúma Esporte Clube veio a público repudiar o ato de racismo sofrido pelo goleiro Kaique durante a partida contra o Brusque no último sábado no estádio Augusto Bauer. O jogador denunciou ter sido chamado de macaco por um torcedor adversário. O autor da ofensa foi identificado e detido pela Polícia Militar. Além da ofensa racista, o clube lamenta as ameaças sofridas no local e a situação de vulnerabilidade a qual a delegação foi exposta. O Criciúma exige providências firmes para que fatos como esse não se repitam. Na súmula da partida, o árbitro Gustavo Ervino Bauerman registrou que Kaique relatou o episódio após o apito final. A Polícia Militar confirmou que o jogador e o torcedor foram encaminhados para a delegacia. Na manhã de hoje, Kaique concedeu entrevista coletiva e pediu união contra o racismo. Segundo ele, é lamentável que em pleno 2025 ter que viver com isso, tem que haver punição, tem que dar um basta, afirmou o goleiro. A Federação Catarinense de Futebol se solidarizou com o Kaique e sua família. Entre os clubes do estadual, o Barra também se manifestou em apoio ao jogador, destacando o compromisso com a igualdade e o respeito. O Criciúma reafirma seu compromisso com a luta contra toda forma de discriminação. O futebol, segundo eles, deve ser um espaço de respeito, inclusão e igualdade, e não de hostilidade e intolerância. Confira agora na íntegra a nota de repúdio dada pelo Criciúma Esporte Clube. Abre aspas. O Criciúma Esporte Clube vem a público manifestar seu mais veemente repúdio ao ato de racismo sofrido por nosso goleiro Kaique durante a partida contra o Brusque, realizada na noite deste sábado, 8/2, no estádio Augusto Bauer, válida pela 8ª rodada do Campeonato Catarinense. O lamentável episódio, protagonizado por um torcedor adversário, fere não apenas os valores do esporte, mas também os princípios básicos de respeito e dignidade humana. Ressaltamos que o autor da ofensa foi devidamente identificado e detido pela Polícia Militar, reforçando a necessidade de punições exemplares para que casos como esse não voltem a se repetir nos estádios de futebol ou em qualquer outro espaço da sociedade. Além do episódio de racismo, o Criciúma Esporte Clube lamenta profundamente as ameaças sofridas no local do ocorrido, bem como a situação de vulnerabilidade a qual nossa delegação foi exposta. Tais circunstâncias são inadmissíveis e exigem providências firmes. Reafirmamos nosso compromisso inegociável com a luta contra o racismo e toda forma de discriminação. O futebol deve ser um ambiente de respeito, inclusão e igualdade, e não de hostilidade e intolerância. Seguiremos firmes na defesa desses valores e na exigência por um esporte mais justo e seguro para todos. Fecha aspas. Mas esse episódio de racismo é uma nova mancha vergonhosa para o futebol catarinense. E, infelizmente, esse incidente não é isolado. Os casos de racismo no futebol brasileiro vêm aumentando de forma alarmante. Em 2023, foram registrados 136 casos de injúria racial no futebol brasileiro, um aumento de quase 40% em relação aos 98 casos de 2022. Esse crescimento evidencia a urgência de medidas efetivas para combater o racismo nos estádios e promover um ambiente de respeito e igualdade no esporte. Se você é torcedor, seja exemplo para seus filhos e eduque eles a respeitarem todos os tipos de pessoas, independentemente de crenças religiosas, cor de pele, gênero ou sexualidade. O fim da discriminação começa na educação e na conscientização pelo exemplo. E antes de encerrarmos o Informe Região de hoje, alguns recados aqui importantes sobre a previsão do tempo. Um alerta laranja indica uma onda de calor muito forte na região sul catarinense até amanhã. Então, bastante hidratação é muito importante. Na quarta-feira, começam as pancadas de chuva que vão seguir instáveis até sexta-feira. No sábado, o sol volta a aparecer, mas ainda entre nuvens. Então, todo cuidado é bastante importante. Alerta laranja de calor. E com essa notícia, a gente encerra por aqui. Mais notícias e outras informações nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @TV Primavera, e também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Até amanhã!